Eu vou mostrar uma matéria agora. Presa a senhora Maria Gilmara, ela é acusada de manter um filho de 16 anos em cárcere privado. Adolescente sobre problemas mentais. O fato ocorreu em Nossa Senhora das Dores. E nós vamos mostrar a matéria, depois vou comentar sobre isso. O Estado abandonou seus doentes mentais. E às vezes a própria ignorância da família faz com que aquele tratamento, não é? Aquele tratamento que a família devia dar não é adequado, porque às vezes as pessoas não têm uma... Esse é um plantão especial do jornalismo da Rede Record. Eu falo ao vivo da galeria do Senado Federal, onde daqui a poucos instantes vai ter início a votação do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, com uma mudança muito importante que foi decidida nos últimos instantes. Depois de uma longa discussão, os senadores chegaram a um acordo e a votação será dividida. Portanto, por duas vezes, os senadores terão que votar. A primeira votação será sobre o impeachment em si. Os senadores terão que responder se Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade e se deve ser punida com a perda definitiva do mandato. Essa vai ser a primeira votação. São necessários 54 votos sim para que Dilma Rousseff tenha o mandato cassado. Depois disso, haverá uma segunda votação, a segunda parte da votação, que até hoje de manhã não estava prevista. Haverá então essa segunda votação em que os senadores mais uma vez vão ao painel eletrônico para dizer se, tendo o mandato cassado, se Dilma Rousseff também deve ter os direitos políticos suspensos por 8 anos. E confirmar. Portanto, atenção, PMDB, partido do presidente Michel Temer, pode vir a votar sim a favor de Dilma, portanto, na verdade, não ao parecer e a favor de Dilma, para a manutenção dos direitos políticos da presidente afastada. Ainda não está confirmado, é uma apuração do plenário neste momento, vamos acompanhar para ver. Nesse momento, Ricardo Lewandowski coloca a votação o impeachment, coloca em votação o impeachment. Assinalado em verde. A presidência esclarece, peço a atenção de todos, em relação à votação do quesito. O voto sim aprova a condenação, ou seja, a perda do cargo da senhora presidente da República. Aqueles que votam não, votam pela absolvição e consequente arquivamento da denúncia contra a senhora presidente da República. A presidência esclarece ainda que nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, que para aprovação do quesito é necessário o voto sim de 2/3 da composição do Senado Federal para condenar a acusada pelos crimes à perda do cargo. Aqueles que votam não, rejeitam, insisto, o texto do quesito. As senhoras senadoras e os senhores senadores já podem votar. Portanto, nesse momento, todos os senadores sentados em seus assentos, já digitando o voto sobre o impeachment, se Dilma Rousseff cometeu o crime de responsabilidade e se deve ser punida com a perda definitiva do mandato, do cargo de presidente da República. A votação é muito rápida, direta no painel eletrônico. E dentro de alguns instantes, Ricardo Lewandowski, que preside essa sessão, que também é presidente do Supremo Tribunal Federal, vai convocar o resultado, chamar para que o resultado seja demonstrado, que apareça no painel eletrônico do Senado. Vale lembrar, Adriana, voto aberto nominal no painel. Isso é uma conquista recente da nossa democracia. Todos os nomes ali expostos no painel eletrônico. Exatamente. Vamos ver os resultados em instantes. Muitos senadores tiram fotos desse momento, com assessores aqui filmando o momento histórico, decisivo, de um processo de impeachment que se arrastou, que se alongou por 9 meses. Muito rápido. E por isso, nesse momento, os senadores votam registrando o momento em que tomam essa decisão.
À medida que os senadores vão registrando o voto, né, Cristina, aparece o número, olha, ele vai só subindo no painel eletrônico, 77, agora 78. São os números, os votos já computados, já processados. A presença no Senado, durante os discursos, a fase anterior aqui dos discursos, era de 81 senadores. Portanto, vamos acompanhar agora se todos os senadores vão votar. Ficaremos Nesse momento, sabendo se 79 o senador Renan agora. Calheiros votará, ficaremos sabendo qual a posição, afinal, agora 1h34 da tarde desse último dia do mês de agosto. Renan Calheiros, que como presidente do Senado, poderia fazer uso da palavra a qualquer momento, fez um discurso e deu uma frase aí emblemática em que ele disse, abre aspas, qualquer que seja o resultado, terá o DNA da democracia, fecha aspas. Ele não falou diretamente das questões que os aliados de Dilma Rousseff vinham dizendo que é um golpe, que é uma farsa. Essas são as palavras que os aliados de Dilma Rousseff usam para se referir a esse processo de julgamento do impeachment da presidente afastada. Ele não falou diretamente disso, mas ao dizer que qualquer que seja o resultado terá o DNA da democracia, defendeu aí o processo de impeachment plenário aqui no completamente Congresso. de pé, Adriana. Grande expectativa, um momento de grande tensão. 80 votos computados, 81. Acaba a votação nesse momento. Podemos abrir a votação. Vamos ouvir. Vai proclamar o resultado do presidente a qualquer momento. Vamos ao resultado? 61 votos, sim. Está cassado o mandato da presidente Dilma Rousseff. Ela perde o mandato. A comemoração dos defensores do impeachment, eles comemoram cantando o hino nacional. Vamos ouvir. Placar exatamente, confirma exatamente a previsão dos assessores diretos do presidente Michel Temer. 61 votos sim a favor da cassação, da perda de mandato definitiva de Dilma Rousseff e 20 votos não. Não houve abstenções. O presidente do Senado, Renan Calheiros, votou sim. Ele que em outras oportunidades não votou, dessa vez votou sim a favor do impeachment, 61-20. Acompanhamos nesse momento a comemoração dos defensores do impeachment que venceram, derrotaram Dilma Rousseff, venceram essa primeira etapa da votação. E os 20 votos que aparecem no painel favoráveis à presidente Dilma Rousseff são exatamente a bancada do PT e alguns poucos aliados em outros partidos. Entre eles PCdoB, PDT e apenas um do PMDB, Roberto Requião. São manifestações dos dois lados, enquanto os defensores do impeachment, que eram favoráveis à perda de mandato de Dilma Rousseff, que acaba de ser aprovada, Dilma Rousseff acaba de perder definitivamente o mandato de presidente da República. Vamos ouvir Ricardo Lewandowski. Uma abstenção. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores. Vamos passar. Portanto, o senador Renan Calheiros votou sim. Ele que não precisava necessariamente votar, votou sim. No painel eletrônico. Vamos segunda votação, Adriana. Agora foi proclamado, então, por Ricardo Lewandowski o primeiro resultado. Dilma Rousseff teve o mandato de presidente da República cassado. Ela perdeu o mandato de presidente e, portanto, Michel Temer, presidente em exercício, passará a ser o novo presidente do Brasil. O que Ricardo Lewandowski faz agora é colocar em votação a segunda parte. Se Dilma Rousseff deve ou não perder os direitos políticos por 8 anos, uma vez que ela já teve o cargo de presidente da República, o mandato de presidente da República cassado. E Ricardo Lewandowski vai manter o mesmo rito. 4 parlamentares, 4 senadores vão se expor 5 minutos cada antes de colocar em votação essa segunda parte. Vale ressaltar que após essa votação histórica em que Dilma Rousseff teve o mandato cassado, houve manifestações aqui no plenário do Senado Federal. A votação foi dividida. O que está em discussão agora é se Dilma Rousseff deve ter os direitos políticos suspensos por 8 anos. Acabou de falar agora Aécio Neves e, portanto, Ricardo Lewandowski já vai convocar... Bom, primeiro ele convoca Renan Calheiros, que tem direito de falar a qualquer momento. Vamos ouvir. Senadores, uma rápida comunicação.
Já que nós decidimos o quesito anterior, eu queria aproveitar em um segundo a oportunidade para comunicar às senhoras e aos senhores parlamentares que está convocada sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se hoje, quarta-feira, às 16 horas, no plenário do Senado Federal, destinada a dar posse ao excelentíssimo senhor presidente Michel Temer como presidente da República. Uma outra questão, senhor presidente, permitam-me todos um minuto só. Há pouco eu exaltei a Constituição e tive satisfação de ter participado da sua feitura na Assembleia Nacional Constituinte, modestamente, porque a democracia, ela se corrige, ela não quer ser infalível. Afastar o presidente da República é constitucional. Pode afastar na forma da Constituição e da democracia? Pode. Mas não é da Constituição inabilitar a presidente da República como consequência do seu afastamento, não. Essa decisão terá que ser tomada aqui pelo plenário do Senado Federal. E no Nordeste costumam dizer uma coisa com a qual eu não concordo. Além da queda, coice. Nós não podemos deixar de julgar, nós temos que julgar, mas nós não podemos ser mal, desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Silêncio, por favor. Agradeço ao senador Renan Calheiros. Portanto, Renan Calheiros acaba de manifestar a opinião dele contrário à inabilitação. Então ele diz que considera que Dilma Rousseff não deve perder os direitos políticos. Importantíssima, Adriana, a vitória de aliados de Dilma nesse momento. Importantíssima. Viraram um voto crucial. O plenário caminha para manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. Uma sinalização importante. Exato, que é algo completamente inesperado, uma reviravolta que, na prática, deixa de excluir Dilma Rousseff do cenário político pelos próximos 8 anos. Ela que já era considerada uma carta fora do baralho, que estava se encaminhando para o chamado limbo político, uma expressão em voga aqui no Congresso. No entanto, não. Aparentemente, o plenário do Senado está encaminhando para manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. Vamos só esclarecer, Cristina, para que todo mundo possa entender como foi dividida essa votação. Para que Dilma Rousseff tenha os direitos políticos suspensos, são necessários 54 votos sim. Ou seja, fica mais fácil se ela conseguir 28 votos não, ela tem os direitos preservados. Conseguirá, e é por isso que tornou mais fácil. E teria apoio de vários senadores do PMDB, primeira sinalização aqui de um senador importantíssimo, o presidente da Casa, Renan Calheiros, declarando do microfone que vai manter os direitos políticos de Dilma Rousseff. É o que explica agora Ricardo Lewandowski. Vamos ouvir. As senadoras e senadores já podem votar. Foi exatamente isso que explicou agora o presidente do Supremo, que preside o julgamento final de Dilma Rousseff, convocando a votação. Todos os senadores, nesse momento, se dirigem às suas mesas e já estão votando. Ele deixou claro que os votos sim são os votos de quem é favorável a que Dilma tenha os direitos políticos suspensos, os votos não a que ela tenha os direitos preservados. A grande dúvida agora é, ela teve 20 votos apenas favoráveis a ela na cassação, portanto ela perdeu por 61-20. Agora resta saber se ela vai conseguir 8 votos preservando os direitos políticos aparentemente dela. Com folga, Adriana. Renan Calheiros já deu a sinalização ali, dizendo que ele é contrário à inabilitação. Essa possibilidade de acordo dos parlamentares do PMDB, a maior bancada, que são 17 parlamentares. Os procedimentos para a posse do presidente Michel Temer já estão avançados. Há pouco, o senador Renan Calheiros anunciou que a posse ocorreria aqui mesmo, no plenário do Senado, que é um plenário muito pequeno, já está lotado. Vamos ver se vai se confirmar. Já alguns senadores pedindo a palavra
e Ricardo Lewandowski, então, disse que só após a conclusão da votação. 75 já no painel. O painel, esse voto, enquanto não é proclamado, ele é secreto. A gente não enxerga no painel a posição de cada senador. Apenas quando o presidente for proclamar o resultado é que ele aciona o botão que permite a contagem imediata eletrônica no painel. 77 senadores já votaram até esse momento. Já foi anunciado aqui, portanto, a posse de Michel Temer como presidente efetivo no cargo. Plenário completamente lotado, a segurança impede a entrada de qualquer pessoa no plenário, a não ser que saia alguém. Não cabe mais ninguém no plenário do Senado. 90% dos senadores estão de pé, assim como os convidados que acompanham os últimos instantes dessa votação aqui no Senado. Se Dilma Rousseff tiver os direitos políticos preservados, que é o que os aliados dela tentaram nessa última estratégia de dividir a votação em duas partes, agora 80 senadores já votaram, se ela conseguir preservar os direitos políticos, terá sido uma decisão, um cenário inesperado e inédito. 81 senadores votaram. A qualquer instante será proclamado o resultado. 81 votantes. Vamos ouvir. Podemos abrir a votação. Vai abrir a votação o presidente Ricardo Lewandowski. 42 votos sim, 36 votos não. Significa que Dilma Rousseff teve os direitos políticos preservados. Mantidos para os direitos políticos. Ao invés da inelegibilidade por 8 anos, está mantida a habilitação pública da presidente hoje afastada, Dilma Rousseff. A reação dos senadores aqui é de dúvida, justamente porque eles não sabiam exatamente como ficaria. O sim significa o quê, o não significa o quê. Vamos ouvir Ricardo Lewandowski, que vai esclarecer esse resultado. Queria dizer a Vossas Excelências que o presidente, após a formulação do destaque, preparou 2 modelos de sentença. A sentença é longa, incorpora o relatório, a parte da fundamentação compreende os argumentos da acusação e da defesa. Lerei apenas a parte dispositiva. Ao encerrar a leitura, convido, como é determinação legal, todas as senadoras e senadores a assinarem a sentença que ficará aqui sobre a mesa. Passo a leitura. O Senado Federal entendeu que a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7, e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. Esta sentença, lavrada nos autos do processo, constará de resolução do Senado Federal, será assinada a sentença por mim e pelos senhores senadores que funcionaram como juízes, transcrita na ata da sessão
e, dentro desta, publicada no Diário Oficial da União, no Diário do Congresso Nacional, segundo o artigo 35 da Lei 1079 e no Diário do Senado Federal. Tal decisão encerra formalmente o processo de impeachment instaurado contra a Presidente da República no Senado Federal no dia 12 de maio de 2016. Façam-se as comunicações ao excelentíssimo senhor Presidente da República em exercício, aos excelentíssimos senhores presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e à excelentíssima senhora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. 31 de agosto de 2016, assino a sentença. Portanto, nesse momento, Ricardo Lewandowski acaba de proclamar Gritos de golpista o no plenário, resultado. Adriana. Gritos de golpista. E esse resultado confirma aquele acordo que nós anunciamos aqui na Record em primeira mão. Justamente são os 20 votos que Dilma teve no painel, mais 16 da bancada do PMDB. 16, são 17 os senadores do PMDB e a gente está vendo aí a reação dura do plenário, confronto. A senadora do PT enfrenta os senadores governistas e parte para cima. Vamos ouvir aí as reações dentro do plenário. Nós estamos nesse momento acompanhando aí as últimas reações aqui dentro do plenário do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, que presidiu todo esse julgamento final da presidente Dilma Rousseff, agora a presidente cassada, acaba de proclamar o resultado que nós já havíamos anunciado aqui ao vivo no instante em que o resultado apareceu no painel eletrônico. Dilma Rousseff está cassada, teve o mandato de presidente da República cassado. Agora à tarde, às 4 da tarde, haverá a cerimônia de posse de Michel Temer, que se torna, então, o presidente efetivo do Brasil. E, além disso, Dilma Rousseff teve os direitos políticos preservados. Vamos ouvir, mais uma vez, Ricardo Lewandowski. Promulgo a seguinte resolução. Resolução número 35 de 2016. O Senado Federal resolve. Artigo 1º. É julgada procedente a denúncia por crimes de responsabilidade. Nós encerramos agora esse plantão especial do jornalismo da Record, que noticiou ao vivo para você a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff, agora já cassada. Michel Temer será empossado agora à tarde. Dilma Rousseff teve os direitos políticos preservados, não teve os direitos políticos suspensos, como estava previsto, como era o cenário mais provável até ontem, mas hoje, num acordo, houve uma mudança. Ela teve os direitos políticos preservados. Toda a cobertura completa, com todos os detalhes, a repercussão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que foi cassada nesse 31 de agosto de 2016, você acompanha logo mais no Jornal da Record. Eu agradeço a Cristina Lemos, que participou conosco dessa transmissão. Ela estará conosco também na cobertura de hoje à noite do Jornal da Record. E você fica agora com a sua programação local. Boa tarde. Rapaz, eu tenho uma sorte, eu nunca vi uma sorte dessa. Eu quero pedir desculpa aos meus telespectadores por ter entrado aí a rede, os nossos anunciantes. Eu acho o seguinte, eu sou a favor, quem botou não fomos nós que colocamos, porque nós não tiramos. A gente só presta mesmo para votar, A história é essa, você está entendendo? Quem devia tirar, seríamos nós. Eu sou a favor disso. Nós não vivemos numa democracia. Agora eu tenho uma sorte, minha gente. Essas coisas acontecem no programa do Bareta. Devia acontecer meio-dia, pô. Vem acontecer no meu horário, pô. Coxinha disse que é normal. Hein? Coxinha disse que é normal. Coxinha disse que é normal. É normal, Coxinha. Ninguém quer depois de Bareta, só querem antes de Bareta. Exatamente. Veja só, eu vou falar sobre o carro da criança. Não sei se dá tempo. Não, vamos chamar lá o pastor, Amanhã eu faço um programa de novo. O que é que eu vou fazer? Chama o pastor Universal, o pastor Luiz Cláudio. O pastor não, o bispo Luiz Cláudio. Bispo, desculpa aí. Vem de lá.